Shalom Ubrachá. Essa semana temos duas parashiot, Nitzavim e Vayelech. Parashat Nitzavim pode se traduzir assim como posicionados. Ela é sempre lida antes de Rosh Hashanah. Isso vem nos indicar que no dia de Rosh Hashanah nós estamos posicionados na frente de Hashem. Um assunto muito profundo. Sabemos que Rosh Hashanah nós elegemos novamente Hashem como nosso rei e Hashem nos elege como o povo dele. E de acordo com o nível que a gente elege Hashem como nosso rei, de acordo com o limite que a gente tem um que aceita Hashem como total rei dele, o outro aceita parcialmente, o outro está acostumado assim, e de acordo com isso também nós somos eleitos como povo. Ou seja, cada um de nós tem uma neshama, uma alma, e fora essa alma, essa neshama, nós temos uma alma animal. Essa alma animal é chamada de Nefesh HaBehemit. No começo, para que uma mulher engravide, tem 3 sócios aqui para a gravidez da mulher: o marido, a mulher e Deus. O marido entra com a parte dele, a mulher entra com a parte dela, e Deus coloca lá uma alma. Então essa alma é uma alma animal, e no nosso caso, essa alma animal já está vinculada a uma alma divina automaticamente, que vai se revelar quando um judeu faz 13 anos, ou uma menina judia faz 12 anos. Tem pessoas que eles têm um vínculo com essa alma divina, mas que não é um vínculo automático, que ele tem que se converter ao judaísmo para que essa alma se revele. E tem pessoas que não têm esse vínculo, e por isso muita gente diz que o homem veio do macaco, o homem é um animal racional e um primata, e a pessoa não fica com vergonha de falar isso. Ele se sente realmente um animal racional, e para ele isso não faz, não deixa ele constrangido, porque existe um tipo de pessoa que ele tem essa alma animal, ele não tem um vínculo com uma alma divina. E como a gente não sabe quem é quem, a gente vê pelo comportamento da pessoa, a gente vê sinais dessas almas. Mas a Torá vai nos surpreender que em certos casos o sinal era exatamente o contrário. Era Rav, era prostituta de Jericó. A prostituta de Jericó, quer dizer, não tinha uma mulher mais sem vergonha do que ela no país inteiro. E ela se converteu ao judaísmo, e ela se tornou uma das nossas 7 profetisas. Não temos 8 profetisas, temos somente 7 profetisas, e ela é uma das 7. Então você imagina, ela se casou com Josué, que era o sucessor de Moshe, o maior tzadik da geração dele. Então, aparentemente, o sinal lá estava contrário, e não só com ela, muitas pessoas. Então, como dá para entender uma coisa dessas? Você vê alguém que quer fazer o bem, você fala, olha, isso é um sinal, a alma divina dele está trabalhando forte. Alguém que quer fazer o mal, você vê que a alma animal dele está trabalhando forte. Agora, alguém que está fazendo mal, mas não só que está fazendo mal, mas está fazendo mal pior do que todos os outros, e você chegaria à conclusão de que a alma animal dele realmente lá não tem alma divina nenhuma, e logo essa pessoa ela vai se tornar a maior de todas. Quer dizer, ela vai de um extremo, ela vai sair do fundo do abismo, mas ela vai para o pico da montanha. E
para entender como isso funciona, nós temos que entender o que é o nosso Yetzer Hara. Deus nos dá frequentemente uma vitalidade. Recebemos a cada instante a vitalidade divina. Essa vitalidade divina paira sobre nós constantemente, como se disséssemos que, quer dizer, não só como se disséssemos, mas realmente Deus está criando o mundo a cada instante, criando o mundo novamente. Esse instante é muito menor do que 1 milionésimo de segundo, e de acordo com o nosso comportamento nós vamos receber essa vitalidade, essa força vital diretamente de Deus, ou Deus me livre, nós vamos repassar ela pro nosso Yetzer Hara, pro lado mal da alma animal. A alma animal, ela pode ser da Klipat Noga, que ela tem um lado bom e um lado ruim, ou ela pode ser de 3 Klipat Meot, que tem somente o lado ruim. Aí realmente, se a pessoa tem uma alma dessas, ele falar que o homem veio do macaco, materialmente, fisicamente o homem não veio do macaco, mas que esse nível de alma animal é comparado ao animal impuro, que só tem o lado ruim, enquanto que a alma de uma vaca, ela tem um lado bom também. Então seria mais agradável falar que o homem veio da vaca do que do macaco. Esse que já fala que o homem veio de algum lugar, que Deus, coitado, está pregado lá na madeira, não tinha capacidade de criar o homem separadamente, o macaco separadamente. Isso que está escrito, que no 6º dia Deus criou o homem, e antes de criar o homem Deus criou o macaco. Isso para ele não importa. Então o lado bom da coisa, se ele falasse que o homem veio da vaca, pelo menos a vaca é um animal puro, ela tem na alma animal dela, tem o lado bom e o lado ruim. Por isso dá para elevar, a gente pode comer uma carne de um animal puro, porque ela tem um lado bom também, então a gente eleva isso, enquanto que o animal impuro, ele rebaixa a gente, que não tem um vínculo com esse lado bom. Então o nosso Yetzer Hara é o lado ruim da nossa alma animal. Então a alma animal tem o lado bom e o lado ruim. O Yetzer Hara é a força de expressão do lado ruim da nossa alma animal. Quando a gente faz alguma coisa errada, aí nós repassamos força para o lado ruim da alma animal, para o Yetzer Hara. Tipo, nós alimentamos o Yetzer Hara, ele agora se torna como na história do Adão, a Havá e a cobra. É como se a cobra estivesse enrolada em volta de nós. Como a gente faz para tirar ele de nós? Sendo que o Yetzer Hara, a expressão dele é a prepotência, a expressão dele é o ego. Para tirar ele de nós temos que baixar o ego, baixar a prepotência. E aí automaticamente ele perde força até que ele nos deixa totalmente. Quer dizer, a pessoa que faz a coisa errada é porque ele acha que está certo, porque ele acha que ele é o que sabe que isso está certo, e não importa o mundo inteiro falar para ele que ele está se comportando errado, mas ele tem uma prepotência, ele vai achar que ele está certo. Na hora que ele baixa a bola, na hora que ele tira a prepotência, aí ele consegue abrir os olhos e analisar se o comportamento dele está certo ou errado. Então, todo o problema com Yetzer Hara é esse. Ele nos envolve, nós alimentamos ele quando nós nos comportamos errado, ele vai ficando cada vez mais forte, até uma hora que, Deus me livre, está escrito na nossa parashá que quando vier para você a bênção e a maldição. O que quer dizer quando vier para a pessoa a bênção e a maldição? Ou vem para ele a bênção, ou vem para ele a maldição. Então diz o Baal Shem Tov, existe uma bênção que ela é uma maldição. E que bênção é a maldição? É na hora que a pessoa ele se sente dono do mundo,
e ele abre os olhos, ele vê que ele não é o dono do mundo. O Baal Shem Tov traz como exemplo um rei. Antigamente os exemplos eram o rei, que o rei era pessoa educada, delicada, estudada, e o contrário do rei era o camponês, que o camponês era uma pessoa grossa, não estudou, de acordo com os padrões dos camponeses daquela época, batia na mulher, prepotente ao extremo. O camponês se comportava como animal, o camponês daquela época, e o rei era uma pessoa delicada, estudada. Eram os dois extremos. Então o camponês vivia no mato com os animais, o rei vivia num palácio, lá era tudo muito delicado, muito refinado. E vieram para o rei e falaram: alguém está fazendo uma revolução. Aí o rei ficou morrendo de medo, agora vai ter uma guerra civil. Ele pergunta: quem é essa pessoa que está organizando a revolução? Aí falaram para ele: era um camponês lá no extremo do país, no último campo do país, tem lá o camponês, ele está falando mal do rei. E então o rei já entendeu que é uma coisa simples. Ele falou: o problema não é esse camponês, ele é uma pessoa assim, porque ele está longe do palácio, lá no meio do mato onde ele mora, tem os animais. Ele aprendeu com os animais como se comportar. Então, dá um emprego para ele na cidade, em primeiro lugar. Funcionário público. Foram lá os oficiais do rei, deram para ele emprego na cidade. Aí na cidade ele já viu pessoas normais, ele já viu pessoas que já estudaram alguma coisa, pessoas que já se comportam melhor. Aí o rei falou: agora passa ele para a capital do país. Deram emprego para ele, agora subiram ele de nível, vai trabalhar funcionário público na capital. Depois o rei falou para ele: agora traz ele para trabalhar no palácio. Quando chegou no palácio, ele vê, primeira vez que cai a ficha dele, ele vê o rei, ele vê o que é o rei. Ele pensou que era outra coisa, agora ele está vendo que o rei é uma pessoa boa, que o rei julga todos que vêm, um julgamento honesto, um julgamento cheio de consideração, que o rei é uma pessoa delicada, estudada, e cada vez que ele sobe de nível, ele sente mais remorso por ele ter sido a pessoa que queria matar o rei. Até que chega num ponto que ele fala: olha, era melhor se o rei tivesse me condenado à morte quando eu comecei a organizar essa revolução, do que agora que eu estou vendo quanto que o rei é bom e quanto que eu sou ruim, e como pode ser que eu queria destruir uma pessoa que é o outro extremo, que é o extremo do bem. Isso é um exemplo claro, porque hoje em dia já os reis são diferentes e os camponeses também são diferentes, mas é um exemplo do Baal Shem Tov, da época do Baal Shem Tov. Então o que a gente vê aqui desse exemplo, diz o Baal Shem Tov, que essa brachá, que ela é a klalá, essa bênção que é uma maldição, é a conscientização. É na hora que a pessoa começa a estudar melhor o que é Deus. Ele descobre que Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, e que Deus ama cada um de nós muito mais do que nós amamos, infinitamente mais do que nós amamos nossos próprios filhos, e que Deus quer o nosso bem o tempo todo, e que Deus é obrigado a purificar a gente de certas coisas como um remédio para a nossa alma. Ele vai estudando, quanto mais ele estuda, quanto mais ele descobre o que é Deus, mais ele fica com vergonha do comportamento que ele teve. E o final disso é que está escrito na nossa parashá que quando chegar para a pessoa a bênção e a maldição, quer dizer, a bênção que é uma maldição, quer dizer, a pessoa descobrir que ele não é o todo-poderoso que ele achava que ele era, ele não é o 100% certo que ele achava que ele era, ele não é o dono do mundo que ele achava que ele era.
e ele descobre que Deus é melhor do que ele, que Deus ama ele mais do que ele ama a si próprio, que Deus sabe mais do que ele. De vez em quando, só entre parênteses, né? A pessoa está num desespero, fala: Deus, meu Deusinho querido, me ajuda. Aí ele começa a pensar: mas como Deus vai me ajudar? Será que Deus vai fazer isso? Não, isso não vai dar certo. Será que Deus vai fazer aquilo? Aquilo não vai dar certo. No fim ele fala assim: nem eu sei como Deus pode me ajudar. Você acha que Deus vai saber como Ele pode me ajudar? Se nem eu sei, se nem eu encontro uma solução para o meu problema, Deus vai encontrar. E novamente, isso é a mentalidade da religião do país, que Deus é limitado. É a influência da religião do país, que Deus tem o limite, está lá pregado, sangrando, o que Ele já pode fazer? Só que na nossa religião não. Deus é infinito, Deus pode fazer tudo. E isso que a gente não sabe como Deus vai ajudar é óbvio, porque nós não somos Deus, nós não temos a sabedoria, nós não somos a essência da sabedoria, nós não somos a essência do bem. Deus já criou o remédio antes de mandar a doença. Então a solução já está pronta lá em cima, mesmo que eu não saiba. E na hora que a pessoa se conscientiza, ele descobre que ele não sabe tudo, que Deus sabe mais do que ele. Ele não é o dono do mundo, é Deus que é o dono do mundo. Ele não dirige o mundo, é Deus que dirige o mundo. Ou seja, ele começa a pensar: e agora o que vai ser? Se eu tiver emprego, se não tiver emprego? Sendo que ele acha que ele dirige o mundo, ele já está no desespero. Ele não sabe que Deus sempre tem para ele, na hora que fecha uma porta, abrem várias melhores. Vou contar para vocês mais uma história dentro desse mesmo contexto. Em 1970, conheci uma família. Eles eram judeus alemães que mudaram da Alemanha para a Bolívia antes da Segunda Guerra Mundial, porque destruíram no Kristallnacht, destruíram a loja deles, quebraram a loja inteira. Eles ficaram desempregados e sem ter como se manter, tiveram que mudar para outro país, e o único país que aceitou eles foi a Bolívia. Então você imagina a pessoa mudar da Alemanha para a Bolívia. Depois que eles mudaram, começou a Segunda Guerra Mundial, e toda a família deles que ficou lá, aqueles que estavam sem empregados, aqueles que tinham dinheiro, que tinham emprego, todos foram mortos pelos alemães. E o que acontece? Esse que ficou desempregado, ele se salvou. Então, de vez em quando, Deus faz um milagre. A pessoa está chorando, que olha, eu estou desempregado, estou sem dinheiro, estou sem isso, sem aquilo. De qualquer maneira, na hora que a gente se conscientiza de que a gente não é tão sábio, ou seja, que Deus é a essência da sabedoria, Deus é a própria sabedoria. E eu, por mais que eu tente, eu não sei tudo. Na hora que cai a ficha da pessoa, ele começa a se conscientizar da grandeza de Deus e da pequeneza do ser humano, da insignificância, vamos dizer assim, do ser humano. Aí cai a prepotência dele. Quer dizer, a cobra que estava enrolada em volta dele, que é o Yetzer Hara, ela cai e aí ele se rebela. Aí a pessoa surge, o ser humano surge. Quer dizer, o Yetzer Hara, a prepotência que é a nossa má inclinação, ela cai. E aí nós aparecemos. E isso que está escrito na nossa parashá, Vatem Nitzavim Hayom. Ou seja, essa parashá é sempre lida antes de Rosh Hashanah. E na parashá, Moshe Rabbeinu fala: quando vier a bênção e a maldição, quer dizer, a bênção que é a maldição, quer dizer, quando você descobrir o que é Deus e se conscientizar de que a gente estava se comportando contra a vontade divina muitas vezes. E a continuação do versículo lá é que aí Deus vai trazer todas as bênçãos e vai trazer a gente de volta para a Terra Santa
e vai trazer todas as tribos perdidas e todos os judeus que se assimilaram e que viraram não-judeus em todos os países do mundo, até a última pessoa, o último judeu, que na época do primeiro Bet HaMikdash, ou antes do primeiro Bet HaMikdash, ele se perdeu por aí, e a pessoa que é um descendente, que é a mãe da mãe dele, 3.000 anos atrás era uma mulher judia, até esse vai voltar também. E qual é o gatilho para despertar tudo isso? É a nossa conscientização. Na hora que a gente se conscientiza que o nosso comportamento, a base dele era a nossa prepotência, e na hora que a gente abre mão da nossa prepotência, o nosso Yetzer Hara perde força, e na hora que o Yetzer Hara perde força, a gente vê que Deus dirige o mundo, e aí não só que a gente vê que Deus dirige o mundo, mas a gente vai ver as maravilhas que Deus vai fazer para todos nós. E esse é o assunto de Rosh Hashanah. Quer dizer, agora estamos quase, vamos dizer assim, 10 dias antes de Rosh Hashanah, um pouquinho mais. Quer dizer, não essa sexta-feira, agora, se você está ouvindo essa parashá no dia que ela foi feita, não essa sexta-feira, agora na outra sexta-feira, antes do pôr do sol, já vamos acender as velas do Rosh Hashanah. A gente costuma acender as velas 18 minutos antes. Cada um pega o clima-tempo da sua cidade, verifica que horas é o pôr do sol. 18 minutos antes você acende as velas. Esse ano precisamos de uma vela de 7 dias, porque Rosh Hashanah são 2 dias. Então vai ser sábado e domingo, não esse sábado e domingo, agora o próximo. Se você estiver assistindo essa aula no dia que ela, na semana que ela foi feita, então não se baseia no que eu estou falando, porque Deus me livre, se ouve essa aula daqui a 2 semanas, você vai achar que vai ter Rosh Hashanah uma segunda vez. Então, esquece tudo que eu falei. Entra no nosso site, verifica as datas exatas do Rosh Hashanah, e essa parashá fala sobre Rosh Hashanah, fala sobre o fato de estarmos posicionados na frente de Hashem, e o principal, depois que passamos por essa situação de bênção que é maldição, ou seja, de nos conscientizarmos de que o nosso comportamento não estava correto e voltarmos desse nosso desvio, aí Hashem traz para a gente a Geulah, Deus traz a redenção final, e aí tudo fica bom. Não tem como descrever o que vai ser, de tão bom que vai ser. Isso que Moshe Rabbeinu fala na parashá. Depois que a gente passar pela bênção e pela maldição e voltarmos para Hashem, que esse é o assunto de Rosh Hashanah, é voltar para Deus. Ou seja, a transgressão é chamada de Averá. Averá é desvio. A Teshuvá é o retorno. Isso que os cristãos traduziram lá, de acordo com a religião deles anterior, que era a mitologia, de haverá como um pecado, e deixar o pecado é penitência, tudo isso é outra religião, não tem nada a ver com a gente. Quer dizer, a pessoa ela se sofre, depois ele acha que ele já se castigou o suficiente, aí já para de sofrer, tudo isso é outra religião. Então na nossa religião, a pessoa se desvia e volta do desvio. Então, se desviar é a transgressão, e voltar é a teshuvá, ou seja, é o retorno. E aí Hashem
da mesma maneira que a gente retorna para Deus, Deus retorna a gente aos bons e velhos tempos, quando Ele deu para nós a terra prometida, com tudo de bom, e agora Ele vai acrescentar a indenização por tudo que a gente passou nesse exílio, que não só que nós vamos voltar a ter tudo de bom, mas aí já vai ser infinitamente melhor do que estava antes. Então eu desejo a todos Shana Tová, K'tivá v'Chatimá Tová, Shana Tová Metuká, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, um feliz ano novo judaico, que já estamos nos aproximando, mas novamente, olha no site as datas, por favor. Não se baseia nunca na aula sobre a festa, olha sempre no site as datas e vamos em frente. Vamos, se Deus quiser, já estamos cada dia mais próximos da Geula. Kol Tov.